Questão 38 da prova da USS de 2021-1. Uma descoberta científica recente é a técnica de edição genética CRISPR-Cas9, que permite fazer alterações específicas no DNA genômico dos seres vivos de forma precisa e metodologicamente simples. Então vamos lá, prestar atenção nas informações iniciais que a questão traz para a gente. A técnica, ele diz para a gente que permite fazer alterações específicas no DNA genômico. Então a gente pode aí, nesse caso, através dessa técnica, atuar de forma precisa em determinados genes presentes numa molécula de DNA. Ele continua falando o seguinte: a técnica pode permitir a cura de doenças metabólicas humanas decorrentes da incapacidade do organismo em produzir determinadas proteínas. Aí você tinha que fazer o link do seguinte: proteína é produzida por um processo que envolve moléculas de ácidos nucleicos, tanto o RNA quanto o DNA. Então, de onde vem a informação para que essa proteína seja produzida? Vem a partir da informação que você encontra no DNA. O DNA tem inúmeros genes e esses genes contêm informações genéticas para poder, aí, nesse caso, ocorrer uma expressão gênica, ou seja, para que essa proteína seja produzida. Se em determinados indivíduos algumas dessas proteínas são deficientes, né, e não consegue produzir essa proteína, então significa que existe algum problema, né, ou nessa síntese, né, ou no próprio gene. E aí, nesse caso, dentro do contexto da questão, ele fala de doenças que são decorrentes da incapacidade do organismo em produzir determinadas proteínas. Essa incapacidade, no caso, está relacionada à parte gênica. O gene, aí, nesse caso, ele tem algum tipo de alteração e a gente vai observar que esse indivíduo é incapaz de produzir determinadas proteínas, o que acaba desencadeando aí essas doenças metabólicas humanas. Tranquilo? Aí ele continua falando pra gente: a doença pode ser tratada por meio da tecnologia da edição gênica. Olha, edição gênica, então edita genes, tá? Que é o CRISPR-Cas9. Então, se ele edita genes, e o gene é um trecho do DNA, a gente tem que procurar aí, nesse caso, doenças que são hereditárias. Porque doenças hereditárias, a gente tem aí, nesse caso, alterações do gene, né, alterações genômicas, que provocam essas doenças. Ele coloca uma série de doenças aqui pra gente. Ele coloca primeiro síndrome de Down. A síndrome de Down, ela é uma trissomia do cromossomo 21, né, como a gente conhece. Significa que no processo de divisão celular, seja para a formação do gameta, ou seja, durante o processo da meiose, ou na formação do embrião durante a divisão embrionária, né, que seria um processo mitótico, ocorre uma não separação do material genético. Pode ser a não disjunção de cromossomos homólogos ou a não disjunção de cromátides irmãs, a não separação das cromátides irmãs. Se não ocorrer separação, se não ocorrer disjunção, a gente pode observar alterações no número de cromossomos. O indivíduo pode ter cromossomos a mais ou cromossomos a menos. Aí a gente classifica essas alterações cromossomiais como sendo de aneuploidia. As aneuploidias, o indivíduo, ao invés de ter 46 cromossomos, pode ter 47 cromossomos ou 46 cromossomos. Aqui, no caso, a síndrome de Down é uma aneuploidia que afeta o número de cromossomos autossômicos. Ao invés de ter 44 cromossomos autossômicos, como de costume, o indivíduo passa a ter 45 cromossomos autossômicos, fora os 2 cromossomos sexuais. Ou seja, ele tem aí, nesse caso, ao invés de 46 cromossomos, 47 cromossomos. Isso não é alteração no gene. Isso aqui é alteração no número de cromossomos que o indivíduo apresenta devido a um erro de separação do material genético durante a divisão celular. Então, isso não tem aí, nesse caso, relação com a técnica apresentada, né? A técnica da CRISPR-Cas9, ela não vai conseguir, aí, nesse caso, atuar em erros de disjunção. A única coisa que vai conseguir é fazer reparos em pontos específicos do material genético desse indivíduo, né? No DNA desse indivíduo, porque ele deixa bem claro até ali no comando final da questão, que é uma tecnologia de edição gênica, né? Então, não vai promover aí, nesse caso, uma alteração no número de cromossomos. É alteração em pontos específicos ali do DNA. Microcefalia, né? O nome mesmo já indica pra gente o que significa, né? Micro seria de menor, pequeno, e aí, nesse caso, cefalia vem de encéfalo.
Então, o tamanho da cabeça da criança, ela é menor do que seria esperado. A microcefalia, ela é uma condição gerada durante o processo de desenvolvimento embrionário, em que a má formação do feto leva a essa condição de microcefalia. Essa má formação do feto pode ser causada por toxinas a que a mulher pode ser exposta, pode ser causado por infecções, é o caso do Zika vírus. O Zika vírus, as mulheres grávidas infectadas por Zika vírus, algumas dessas mulheres tiveram quando tiveram seus filhos, os filhos apresentavam um quadro de microcefalia. A microcefalia, aí, nesse caso, pode trazer consequências graves para a criança, porque isso acaba afetando o desenvolvimento cognitivo dessa criança, coordenação motora, então tem algumas consequências graves relacionadas à microcefalia. Mas pode estar ligado aí, nesse caso, a tanto exposição de substâncias tóxicas, uso de determinados medicamentos também, ou até mesmo infecções virais podem também contribuir para que essa microcefalia possa acontecer. Mas há um problema na formação do feto, né? Mesmo que nada disso aconteça, né? Nenhuma dessas exposições ocorra, ainda assim pode acontecer uma má formação e a microcefalia poderia também acontecer, tá bom? Aí que eu só relacionei aí os casos que são mais comuns, principalmente o Zika vírus, né? Que é algo que é muito recente para gente. Casos de microcefalia em mulheres que foram aí, né, mulheres grávidas que tinham sido contaminadas durante a gestação por Zika vírus. Hanseníase. A hanseníase é uma doença bacteriana e aí, nesse caso, uma doença de transmissão por via aérea. A Mycobacterium leprae, ela vai ser transmitida por gotículas de saliva, tosse, espirro de pessoas infectadas, né, por essa doença. A hanseníase, aí, nesse caso, como é uma doença causada por bactérias, a técnica do CRISPR-Cas9 não vai, aí, nesse caso, alterar em nada. Aqui a gente vai observar que esse tipo de doença, ele não tem a ver com o DNA, né? Tem a ver com um micro-organismo que vai, aí, nesse caso, afetar o corpo do indivíduo, do hospedeiro, mas não vai, aí, nesse caso, afetar diretamente o DNA desse indivíduo, não é uma alteração no DNA desse indivíduo, tá? Talassemia. A talassemia, aí, nesse caso, é um tipo de anemia talassêmica, né? Em que o indivíduo com esse tipo de anemia, ele não consegue produzir hemoglobina, e aí, não consegue produzir não, né? Não produz tanta hemoglobina, e isso acaba trazendo como consequência uma menor produção de hemácias, né? Já que a hemoglobina é o pigmento que a gente encontra no interior dessas células. A deficiência na produção de hemoglobina acaba, aí, nesse caso, acarretando uma deficiência no número de hemácias. A anemia talassêmica, ela é, aí, nesse caso, um fator genético. Você tem um gene que vai trazer para o indivíduo a condição desse tipo de doença, né? Então, é uma doença caracterizada como doença hereditária. A anemia talassêmica, a anemia falciforme, são doenças hereditárias. Então, você tem aí, nesse caso, um gene que sofre mutação e aí ele se comporta de forma inesperada e isso acaba influenciando aí, nesse caso, de forma negativa na produção da hemoglobina, da proteína hemoglobina. Ou seja, se aplicada, a técnica do CRISPR-Cas9 poderia, aí, nesse caso, pegar esse gene mutante, né, esse gene alterado, e promover, aí, nesse caso, a remoção desse gene e a inserção de genes normais. Então, a ideia seria, aí, nesse caso, a aplicação dessa técnica a doenças que são hereditárias. No caso, a letra A, que é a talassemia, mostra uma doença que é hereditária, que seria a resposta correta.